quanto Cristo nos une em matrimônio. Porque é algo inseparável no sentido espiritual, de que agora uma só carne, um só pensamento, pode não ser unânime, né? Lógico, nós vamos discordar da cor do piso, se é branco, cinza ou rosa. Isso é tudo bem. Se vai comprar uma pizza de frango ou de calabresa, isso aí é normal. Mas no sentido da vida, sabe? No sentido do que vai elevar o conhecimento do casal, do que vai trazer eles para junto de Deus. E quando nós entendemos isso, que um é um adorno do outro, aqui ele tá chamando logo a atenção das mulheres, né? Mas é pros dois lados. É pros dois lados. Entender que você é um adorno para o outro e o outro é um adorno para você, de que há de enfeitar o outro. E que quando são presentes e de alguma forma ali se completando um ao outro, né? É onde há uma junção perfeita, né? Do que é o que Pedro está registrando. Que não é independente de tão arrumado ou maquiado que nós estejamos. Quem está do nosso lado, amado, é o complemento disso. É o complemento. É isso que chama atenção, né? Ele vai citar Sara, que tratava Abraão como senhor. Olha o grau de não submissão, tá, amados? Porque às vezes quando é falando da palavra submissão, as pessoas, vixe, os militantes, né? Já acendem as tochas para correr atrás. Mas é no sentido de o quão ela respeitava e o quão ela achava ele tão digno daquilo que possuía, do que fazia e do que entendia e do que cria. E aí, muitas vezes nos versículos é citado isso, né? De como ela se referia a ele. É nesse grau, amados. Elevadíssimo. Nós temos que elevar o grau do nosso casamento, elevar o grau do comprometimento, elevar o grau do que nós estamos, de fato, sabe, condicionados a viver juntos. É algo muito elevado, é muito elevado. Por isso que Jesus falou, nós citamos, né, lá em Lucas, que não é para todos. E aí eu tenho que guardar isso no coração também. Porque da mesma forma que nós vamos chegar aqui no Paulo, né, quando ele vai tratar sobre as virgens, ele fala... é bom que vocês se mantenham assim, porque depois vai trazer alguns problemas no casamento, vai dificultar algumas coisas. Nós vamos ver as coisas que dificultam aqui. E vão poupar vocês de algumas coisas, de alguns sofrimentos, é o conselho de Paulo. E quando junta com o ensinamento de Cristo, que nós vimos na semana passada, né? Paulo não está criando uma doutrina aqui matrimonial, mas ele só está falando exatamente o que Cristo falou. Não está tirando nem colocando. Tá exatamente o que Cristo falou. E ele fala, respondendo aos discípulos, Senhor, se isso é o casamento, é melhor que o homem fique solteiro. Ele fala assim, realmente, é uma boa conclusão. Mas nem todos podem. Alguns não conseguem se conter e tá tudo bem. Casem-se. É melhor do que se abrasar. Paulo está querendo dar um grau de dificuldade maior para aqueles que querem se juntar. Mas lembrando, há 2000 anos atrás, onde o cenário era de guerra, onde o cenário de ser um cristão era as palavras de Cristo tendo efeito. Se você não tomar a sua cruz e me seguir, mas peraí, Senhor, a cruz é sinônimo de morte, eu vou ter que agarrar a minha morte e seguir. É exatamente isso. Se você não crê que morreu comigo numa cruz, você não é digno de também ter os benefícios que a cruz traz, e a salvação. É o que Cristo está nos ensinando. E quando Paulo fala que quer nos poupar disso, isso só se encaixa nesse contexto, amados. Daquela grande perseguição que estava lá. Porque uma coisa é eu não negar a minha fé estando sozinho, uma coisa é a minha fé depender de outro. E aí, amados, a perna vai tremer ele na hora, vai gaguejar em falar que não, eu não vou deixar de adorar o meu Deus. Essa que é a dificuldade. É isso porque que ele fala o versículo. Todavia os tais terão tribulações na carne. É algo que eu falei, é impensável para nossa época. É impensável que a gente siga a tamanha perseguição, né? Apesar das coisas estarem correndo muito rápido para isso. Mas é um conselho. E aí, volto a dizer, o conselho pessoal de Paulo. Porque se ele nunca teve mulher alguma, louvado seja Deus, porque que ele fala no final do verso 25? Porque eu alcancei misericórdia do Senhor em ser fiel. Aqui, amados, é a ideia de que Paulo não era tentado carnalmente, no sentido dos desejos humanos e do homem, fisiológicos do homem. Dá essa intenção de que Paulo, de alguma forma, se privou completamente de todo esse sentimento. Para a gente também é impensável algo nisso. Algo que... há uma luta muito maior, né? Muito maior. Por isso que eu volto a dizer que Paulo só está falando o que Jesus falou. Para alguns foi chamado o casamento, para outros não.